Bom, eu iniciei agora um curso online de preceptoria que tem pela Universidade Federal do Maranhão e vamos ver como é que vai ser, né? Pelo jeito é uma carga horária bem extensa e eu acho que vou ter poucos dias para finalizar, porque eu me inscrevi nesse curso e ele já está no período final dele, mas vai dar tudo certo. A plataforma deles é bem bacaninha, ele é bem didático. Eu terminei o módulo 1 e agora eu vou. Não, na verdade eu terminei a unidade 1 do módulo 1. Agora eu vou para a unidade 2 do módulo 1. E eu primeiro falo muito sobre a parte de quem é o preceptor, né? Quem é essa pessoa aí que é intitulada preceptor e qual o papel dela, como é que ela participa, quais são as funções. Mas aí também fala muito sobre quais são as fragilidades, né? Quais são as principais dificuldades. Eles utilizam até uma pesquisa da Unesco com o Ministério da Saúde, não, a ONU, não lembro agora muito bem. Eles utilizam essa pesquisa que foi feita com residentes médicos, com profissionais médicos, né, preceptores médicos, de graduação, de residência médica, de residência multiprofissional, uniprofissional, de graduações multiprofissionais e tudo mais. Interessante porque muito do que eles relatam aqui eu consigo correlacionar perfeitamente na minha vivência como residente. Que na residência a gente tem, né, o preceptor. Eles mostram também como que essa figura do preceptor não está bem estabelecida nas diretrizes curriculares de muitos cursos. Na verdade, nos únicos cursos tem a medicina, a fonoaudiologia, em outros até é colocado uma pessoa como participante da formação, mas não como um preceptor, mas como uma pessoa do local. Porque o que acontece? Quem é o preceptor? O preceptor é principalmente aquela pessoa que trabalha no local. Digamos assim, eu vou fazer o meu estágio curricular num hospital, numa clínica cirúrgica. Lá vai ter vários profissionais, vai ter um fisioterapeuta de lado. E aí, aquele profissional fisioterapeuta, que é do hospital, ele também vai ser vinculado como preceptor para minha formação, entendeu? Isso acontece muito mais na residência do que na graduação. Na graduação, geralmente vai o quê? O professor, né? Vai um professor e ali os profissionais do local ficam mais como auxiliadores, não que eles fiquem auxiliando, mas tipo assim, de informar como é que funciona o fluxo, etc. e tudo mais. Eles ficam mais com a parte prática. E quando a gente fala de um preceptor, ele não tem somente a parte prática, ele tem a parte prática e teórica também. Então isso eles colocam uma fragilidade também, que muitos preceptores têm a formação ou a informação de que o papel deles é estar ali na parte prática, né, de ensinar como é que se aplica, como é a atuação e tudo mais, quando na verdade eles também têm a parte teórica. Tem uma parte até que eu gravei eu lendo, falando para eles sobre essa questão de eles romperem. Olha só que interessante, romper com a dissociação, né, porque a dissociação já é um rompimento, mas é romper com esse rompimento que muitas das vezes a gente tem entre a prática e a teoria, onde as duas informações se tornam conflitantes e a gente fica se questionando, né, do porquê aquilo que eu aprendo na sala não é o que está sendo aplicado na prática, ou porquê que na prática é diferente do que é ensinado e tudo mais, etc. Tudo isso. Tive ótimos preceptores, né, que também exerciam o papel deles como como formadores, né? Não só como supervisores de prática, mas também como profissionais que estão ali para contribuir com a construção do teu conhecimento na área em que você está trabalhando, no meu caso na ortopedia e na traumatologia. E eu tive ótimos preceptores, né? E esses preceptores também é colocado como fragilidade a questão deles não ter o papel deles, mas também a parte da falta de feedback. Uma coisa que nós residentes temos sempre que fazer é dar o feedback para o preceptor e dar o feedback também, repassar esse feedback para a coordenação, né? De dizer, olha, esse preceptor está atuando com a gente de tal forma, esses são os pontos positivos, esses são os pontos negativos. Porém, o que foi relatado na pesquisa é que muitos deles não têm retorno da coordenação mesmo. Então, é interessante porque a gente, por exemplo, eu não sou preceptor, né, mas eu sei que o preceptor tem os preceptores têm as suas reuniões com
com os coordenadores. Um coordenador do programa de residência, da universidade, do curso e tal. Então, é interessante, porque eu espero que nessas reuniões seja feita essa devolutiva. Outra coisa interessante é que eles falam sobre a não valorização, né, do profissional como preceptor. Mas hoje em dia até que a gente tem vários programas para estar dando uma motivação financeira para eles continuarem como preceptores. Então, aqui no estado do Pará, para os preceptores das residências, a gente tem a bolsa do Qualifica Saúde e também tem a bolsa do Ministério da Saúde de formação em preceptoria. Mas isso não significa que é motivo suficiente para continuar, até porque os serviços, os deveres também vêm juntos, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, então eles também têm as responsabilidades deles. Porém, tem outra fragilidade que é colocada e que eu posso discorrer um pouco aqui, que é a sobrecarga desse profissional, porque ele é uma pessoa que está no seu local de trabalho, então ele tem as responsabilidades do trabalho dela e também vai ter as responsabilidades como preceptor. Como que a pessoa vai trabalhar, vai ser preceptor, vai ensinar, vai fazer tudo isso dentro da carga horária de trabalho dela, sabe? Então, ainda mais na área da saúde, né? Tem ali muita coisa para fazer e tal, muitos pacientes para atender, muitos usuários para atender, na verdade. Então, fica quase que inviável essa ideia de tu acumular tantas funções. Além disso, tem a falta de estrutura. No hospital atualmente que eu estou trabalhando, né? Claro, vinculado à residência, lá tem uma biblioteca, tem uma sala de aula, mas será que seria só essa estrutura suficiente, sabe? Para ocorrer essas reuniões, esses ensinos? Imaginem se todos os preceptores de todas as áreas, de todas as áreas profissionais fossem querer pegar um horário para ensinar, sabe? Seria bem complicado fazer tudo isso só com uma biblioteca pequena, tem uma mesa e uma sala de aula que é relativamente grande, mas ainda é só uma sala de aula, né? Mas tudo bem, eu entendo assim, não é que esteja bem, mas eu entendo a dificuldade de um estabelecimento de ambientes físicos voltado para isso e tudo mais. Mas a estrutura até pode ser e deve ser melhorada. E aí agora eu vou para a unidade 2, que fala sobre a parte de formação ética do preceptor e tudo mais. Vamos ver como é que vai ser. Eu terminei a unidade 2 do módulo 1, que fala sobre ética, nessa questão da parte da formação e da atuação dos preceptores, e muito bom, gostei demais, porque uma das coisas que ele perpassa é como que se pode ter essa formação moral e ética, e em que momento a gente aplica esse nosso conhecimento em ética, bioética e tudo mais. E uma das coisas que eles criticam, é a forma como isso é ensinado, principalmente na graduação, na pós-graduação. Eu posso dizer que é ensinado também na minha forma de pós-graduação, ou em cursos de formação profissional e tudo mais, em que é estabelecido aquele modelo do o que é ética, o que é bioética. Olha, esse daqui é o código de ética que a gente tem que seguir. Nossa, o que você faria nesse caso? Você é a favor ou contra o aborto? Você é a favor ou contra a eutanásia? Você é a favor ou contra a doação de sangue, doação de órgãos e não sei o quê? Então, o que muitas das vezes não é o que se aplica na realidade daquele profissional. E eles colocam um exemplo muito bom, que é de um senhor que ele precisa fazer um exame de colesterol e que ele não quer. Mas espera lá, o papel do profissional da saúde não é ver do que aquele usuário precisa, o que ele precisa fazer, qual é o suporte que ele tem que ter, e aí já a pessoa ele recusa um simples exame de sangue. O que tu faz? Tu vai obrigar ele a fazer o exame de sangue? Entende?
E aí, ele também fala como a formação na parte da ética e da bioética não é sobre tu aplicar os teus valores ou tu falar para a pessoa o que é certo. Na verdade, não é o que é certo, é dar respostas prontas. Não é sobre dar respostas prontas, é sobre fazer aquela pessoa refletir e colocar na balança, como a gente diz, quais são os prós, quais são os contras, quais são as evidências científicas e como que a gente pode contribuir para o melhor cuidado daquele usuário. Tudo baseado nas nossas relações cotidianas, nas nossas vivências que estão acontecendo, entendeu? Nas nossas vivências mesmo. Não é sobre ficar fazendo joguinho de moral ou imoral, do que é ético, do que não é ético, do que é bom, do que é ruim. E não é dessa forma que se forma um profissional ético. Fazendo ele perceber que pequenas atitudes, que pequenas decisões, pequenas cobranças são o que coloca a ética e a moral em embate, sabe? Às vezes pode ser um exame, uma conduta, uma pergunta, a espera de uma resposta. Então, gostei bastante. E eu vou usar, inclusive, para fazer o meu seminário de ética e bioética que eu vou fazer para uma matéria específica voltada da residência. Bom, já é outro dia e eu continuo fazendo meu curso de formação em preceptoria. Agora é a unidade 3 e vai falar sobre a importância da construção de relações saudáveis na formação profissional, né? E é isso. Vamos lá ver como é que vai ser. Esse, pelo jeito, está dividido em algumas partes, porque aqui está como unidade 3, parte 1. Espero que sejam pelo menos só 2 partes. Onde? Dentro da floresta.
É. Eu achei isso. Muito gororó. Oi, faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Pois é. Bom, eu sei que da última vez eu estava registrando como é o nome? O curso que eu estava fazendo de preceptoria, né? E eu terminei. O curso foi excelente. Obrigado, UFMA, por fornecer esse curso pra gente. E muito, muito bom mesmo o aprendizado e tal. Todos os tópicos que são tratados no curso são totalmente relevantes e seria muito bom se não só nós que nos formamos recentemente, mas pessoas que já estão formadas há muito tempo fizessem, porque ele dá uma ótima atualização para a pessoa. Inclusive ele é um curso de aperfeiçoamento, um curso de aperfeiçoamento. Ele estendeu, o prazo dele era para terminar até o dia 24 e ele estendeu para até o dia 31 para finalizar, mas as inscrições já tinham sido finalizadas, então já não dava mais tempo de alguém se inscrever novamente. Agora eu vou dar início a outro estudo, um estudo que eu chamo de aprimoramento profissional, e eu vou fazer por meio do portal Físio em ortopedia. Vou decidir. Eu vou ver, na verdade eu tinha iniciado um que falava sobre avaliação de dor, então acho que vou dar continuidade nesse.